Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Quero trazer agora para você a resolução de uma questão muito bacana do tema eletrostática. Olha, ela tem aqui uma análise vetorial, a gente vai trabalhar um pouco também com as ideias clássicas de trigonometria, então é uma questão muito rica, muito completa aí, e esse vídeo com certeza ele vai ajudar a complementar os seus estudos sobre eletrostática. Recomendo a resolução dessa questão depois que eu acabar aqui o vídeo, né? Você vai resolver ela novamente, tá? E aí, principalmente se o seu objetivo é PISM-3, se o seu objetivo é vestibular tradicional, principalmente vestibular de caráter militar. Vamos lá? A figura abaixo mostra um pêndulo em equilíbrio com outra pequena esfera carregada B. Suponha que a esfera B tenha, em módulo, o dobro da carga que a esfera A e que a esfera A possua massa 180 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 3 kg. Qual é a carga da esfera A? Aí nota a figura, né? Que ele está trazendo para a gente a esferinha A, que ela está sendo puxada, né? Atrativamente falando, para a esferinha B, ok? O ângulo que ela forma é 30 graus com a vertical. E a distância entre as duas esferas, de centro a centro, né? É o que a gente está conseguindo, pelo menos, idealizar pela figura, é de 10 centímetros. Ok. Agora vamos fazer a leitura aqui dos dados. Dados. K, que é a constante eletrostática no vácuo. 9 vezes 10 elevado a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. G, que é a gravidade, aceleração gravitacional. O módulo é 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. E aí, as alternativas todas dadas em microcoulomb, né? 1 microcoulomb, 2 microcoulombs, 4 microcoulombs, 6 microcoulombs e 8 microcoulombs. Vale lembrar que microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulombs, ok? Lembra aí desses prefixos decimais, são muito importantes. Bom, agora vamos atacar a resolução, né? Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar os vetores que atuam nessa esferinha A. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma referência cartesiana só para ficar um pouco mais entendido, tá? Então, olha só. Agora, vamos lá. As forças que atuam na esferinha A. Primeiro, a gente tem, obviamente, uma força de natureza elétrica. E essa força elétrica está puxando a esferinha na horizontal para a direita. Além disso, a gente também tem uma força-peso, a força gravitacional, força-peso, que está puxando a esferinha na vertical para baixo. Bom, nota comigo que eu também tenho a força de tensão ou tração, devido à presença dessa corda esticada, ok? Agora, você vai observar comigo que, pelo fato da situação ser uma situação de equilíbrio aí nesse caso, né, equilíbrio estático, né, repouso, significa, então, que esses três vetores devem, de alguma maneira, se anular. E é aí que entra a chave mestra para a gente poder resolver essa questão. Qual que é a chave mestra? Ó, vou tirar o desenho dali para você entender junto comigo, olha. Bom, você observou que eu tenho um vetor força elétrica horizontal para a direita e um vetor força peso na vertical para baixo? Pois é, esses dois vetores, eles estão dispostos desta maneira, formando 90 graus entre si, bundinha com bundinha, né? E pela regra do paralelogramo, o meu vetor resultante seria algo como esse aqui, ó. Então, isso seria a representação do meu vetor resultante, tá? Eu vou chamar ele de x, mas quem é esse vetor x? É a junção da força elétrica com a força-peso, ok? Tá, mas, professor, cadê o vetor tração? Você não desenhou. Verdade. Esse seria o meu vetor tração dentro da configuração. Agora, se eu disse que o x já é a junção da força elétrica com o peso, você concorda comigo que esse x, então, ele tem que ter o mesmo módulo que a tração para anulá-la? Afinal de contas, né? Vamos lá. Eu disse que juntando força elétrica com peso com tração, tem que zerar.
tem que dar equilíbrio estático, ou seja, resultante zero. E para dar equilíbrio estático, resultante zero, sabendo que esse vetor X, que eu desenhei em vermelho, já é a junção de força elétrica com força-peso, então automaticamente ele tem que ter o mesmo módulo da tração na minha figura. Então esse vetor X que eu desenhei, né? Deixa eu apagar um pouquinho dessas manchas que eu fiz. Esse vetor X que eu desenhei, ele na verdade, ele tem que ter o mesmo módulo do vetor tração. Legal? Tá, mas isso me ajuda em quê, professor? Bom, agora presta atenção. Visto que o ângulo que está aqui em cima é 30 graus, né, que seria, ó, este ângulo do vetor tração com a vertical, 30 graus, por correspondência, esse ângulo que x forma com o peso também é 30 graus. Então, analisando, né, o triângulo formado pelo vetor x, pelo vetor peso e pela projeção do vetor força elétrica, nós vamos ter vetor x, vetor P e vetor força elétrica. Esses vetores estariam formando para nós, né, um triângulo retângulo, onde o ângulo compreendido entre x e P seria de 30 graus. Traduzindo, eu posso aplicar aqui a relação trigonométrica tangente. Tangente de 30 graus é quem? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, não é isso? Só que a tangente de 30, o próprio texto deu raiz de 3 sobre 3. Ele nem precisava ter citado, tá? Isso aí a gente tem que ir para as provas com esse conhecimento prévio. Tangente, seno e cosseno de 30, 45, 60. Lembra disso? Então, raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. E aí, o cateto oposto seria a própria força elétrica. E o adjacente seria o peso. Multiplicando o cruzado, a gente chega à ideia de que peso vezes a raiz de 3 é igual a 3 vezes o valor da força elétrica. E agora, com base nisso, é que a gente vai dar o checkmate na nossa questão. Então, de novo, ó, peso vezes raiz de 3 é igual a 3 vezes o valor da força elétrica. Então, vamos abrir as equações. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. 3 vezes força elétrica. Força elétrica, lá da lei de Coulomb, é a constante K, as cargas envolvidas no processo, dividido por d quadrado, que é a distância ao quadrado entre elas. Então, agora vamos atribuir os números. Vamos lá. Lembra que ele deu para nós, ó, a massa, que é essa coisa bizarra aqui, né? Ó, 180 raiz de 3 vezes 10 a menos 3. Então, vou colocar isso no lugar do m. Opa, fugiu aqui, né? 180 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso vezes raiz de 3, tá? Claro, vezes a gravidade, que vale 10. Isso é igual a 3 vezes a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona. As cargas envolvidas. Olha, observa que o texto está falando para a gente que nós temos duas esferas, e ele está falando que em termos de módulo, ó, uma esfera tem o dobro da carga que a outra. Então ele está dizendo para nós o seguinte: vamos supor que a esfera B ela tem uma quantidade de carga, QB. E essa esfera B ela tem uma quantidade de carga que é o dobro de carga da esfera A. Então vamos fazer o seguinte: olha só, vamos chamar a carga da esfera A de X. Então eu vou dizer que QB tem 2x. É isso. Na formulinha, as cargas Qzão e Qzinho representariam os dois caras. Então eu vou chamar uma de x e a outra de 2x. Vale lembrar que tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Nota que a distância está em centímetro. Para deixar tudo na unidade de medida certa do sistema internacional, eu vou transformar para metros. 10 centímetros é 0,1 metro. Claro, vamos elevar ao quadrado.
E agora vamos fazer as contas, né? Ó, esse raiz de 3 com esse raiz de 3 vai dar 3, certo? Que eu posso cancelar com esse 3 do outro lado. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, a junção desses dois, 3, cancela com esse 3. Olha que bacana. Bom, ainda dá para dar outra melhorada, né? Vamos devagar. Aqui ficou 180 vezes 10 elevado a menos 3 com 10 elevado a 1 é 10 elevado a menos 2. Isso é igual a, lá do outro lado, 9 vezes 10 elevado a nona vezes 2, x ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01. Quando a gente fizer a multiplicação cruzada, olha o que a gente vai encontrar. Ó, 0,01 vezes 180 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 18 vezes 10 elevado a nona x ao quadrado, certo? Parou aí? Então, agora vamos lá. Se eu multiplicar o 0,01 com o 180, eu vou ter 1,8. Ok? E isso dividido por 18 vezes 10 a nona. Ok? Agora vamos lá, hein? 1,8 dividido por 18, né, é a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo 0,1. Divisão de potências na mesma base, repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 2 com menos 9 vai dar menos 11. Professor, agora a gente tem que tirar essa raiz quadrada. Pois é, mas para tirar a raiz quadrada de número onde tem potência de base 10, aquele expoente tem que ser par e não ímpar. Então vamos fazer ele virar par. Como? Desloco a vírgula uma vezinha para a direita e aí vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Andou com a vírgula para a direita, né? Eu costumo dizer assim, ó, direita diminui o expoente. Era menos 11, diminuiu, foi para menos 12, né? Menos 12 é menor que menos 11, não esquece. E aí agora, para dar o checkmate, a gente faz a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 12 vai dar o valor do nosso x. E aí, raiz quadrada de 1 é 1. Agora, raiz quadrada de número que tem potência de base 10, expoentezinho, você vai pegar e fazer a divisão do expoente pelo índice da raiz, que é 2, né? Então, menos 12 dividido por 2, repete a base 10 e escreve 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Só que lembre-se que 10 elevado a menos 6 é micro. Então, isso aqui é 1 microcoulomb, que seria a carga elétrica X. Lembra quem era o nosso X? O nosso X foi quem nós chamamos de carga A, que era o que ele queria, carga da esfera A. Por isso, a minha alternativa correta é a letra A. Galera, que questão maravilhosa, sensacional. Olha, eu vou passar ela aqui de novo, ó, para você fazer seu print aí, hein? Nossa, que questão bacana. Olha, se eu fosse você, agora, quando você acabar de ver esse vídeo, você vai e vai resolvê-la novamente. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.